Continuando o nosso estudo sobre as noções de estatística, né? Na aula passada a gente estudou alguns conceitos iniciais. Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre essas noções, mais especificamente sobre a questão da organização e apresentação dos dados em tabelas, tá? Então, as tabelas, elas são importantes para a organização e apresentação dos dados. Aqui ao lado, a gente tem um exemplo, tá, de dados que foram coletados. Sobre a informação aqui são os gols que um goleiro sofreu em 30 jogos. Os dados dessa forma que eles estão apresentados não são tão fáceis de serem analisados, né? Tem muitas informações aí, mas quando a gente organiza esses dados em uma tabela, certo? A gente vai ter a primeira coluna aqui, o número de gols, e na segunda coluna, a quantidade de vezes que esse goleiro sofreu determinada quantidade de gols. Por exemplo, em 9 jogos, ele não sofreu nenhum gol. Em 10 jogos, ele sofreu apenas um gol. Então, fica mais fácil da gente fazer uma análise do desempenho desse goleiro, por exemplo, né? Aqui nessa última coluna, a gente ainda tem mais outras informações. São essas informações aqui da quantidade de jogos que ele levou um gol, ou 0 gols, ou 2 gols, só que da forma de porcentagem. Tá? Então, se eu olho para cá, para essa última coluna da tabela, eu observo que em 33% dos jogos, esse goleiro só sofreu apenas um gol, né? E em 30% ele não sofreu nenhum gol. Tá? Apenas em 2 jogos, que corresponde a 7% dos jogos que ele participou, é que ele levou 4 gols. Então, a análise, quando a gente organiza os dados na forma de uma tabela, fica muito mais fácil da gente fazer, né, essa análise e compreender as informações que estão sendo passadas. Então, ela vai facilitar a verificação de informações, vai facilitar também a observação do comportamento de variáveis e a averiguação de padrões, regularidades ou tendências. Tudo isso quando a gente organiza os dados em uma tabela. Então, os elementos da tabela, né, são os principais que a gente tem que ter em qualquer tabela. O primeiro elemento seria o título. Então, basicamente toda tabela tem que vir indicado o título para indicar o tema, né, que ela está tratando, que está sendo tratado naquela tabela. Um cabeçalho, que indica o conteúdo das colunas. As colunas indicadoras, que são essas aqui, essas colunas, que vão esclarecer o que cada linha apresenta, né? O corpo da tabela, que é onde as informações, os dados estão apresentados, e a fonte, onde indica quem organizou ou quem foi responsável pela organização dessas informações, desses dados. Então, para a gente analisar os dados, certo, de uma pesquisa, primeiro vai organizar esses dados na tabela. E alguns critérios vão ser levados em consideração. Por exemplo, aí a ordem crescente ou decrescente, o agrupamento em categorias semelhantes. Por exemplo, aqui a gente tem os dados agrupados em 2 colunas, uma referente aos homens e outra referente às mulheres. O agrupamento de ocorrências, aqui, por exemplo, na linha em Barcelona, nessa linha aqui que se refere a Barcelona em 1992, a gente tem 146 homens e 51 mulheres, ou seja, a ocorrência referente a esse ano, né, do número de homens e do número de mulheres.
E o agrupamento dessas ocorrências ele deve ser feito de acordo com o objetivo da pesquisa, o que é que se quer tirar de informação daquela pesquisa. E essa quantidade de vezes que um determinado elemento aparece é o que a gente chama de frequência. Então, aqui a gente tem a frequência de homens de acordo com o ano de realização da Olimpíada. E aqui a gente tem a frequência de mulheres de acordo com o ano de realização da Olimpíada. Vamos falar um pouco agora sobre essa distribuição de frequências. Então, a gente tem aqui uma tabela com várias colunas e vários tipos de frequência que foram obtidos a partir das informações que foram coletadas, certo? Então, a primeira é a frequência absoluta, que ela representa a quantidade de vezes que um elemento aparece lá na pesquisa. Então, nessa tabela, por exemplo, aqui, essa coluna da frequência absoluta vai indicar a quantidade de vezes que essa placa com final 1 e 2, ou a placa com final 3 e 4, né, foi observada em determinado dia da semana. Por exemplo, aqui a placa 1 e 2 apareceu 28 vezes lá na segunda-feira. Na terça-feira foi observada a placa 3 e 4 e houve uma frequência dessa placa igual a 25, ou seja, 25 vezes foi observada aquelas placas com final 3 e 4. E assim por diante, totalizando durante uma semana 120 observações. Então, são os valores absolutos, são os valores reais, a quantidade mesmo de vezes que aquele determinado elemento foi observado. A coluna seguinte, que é da frequência relativa, ela informa uma razão entre a frequência absoluta daquele elemento e o total. Então, ela vai aparecer como uma relação entre a frequência absoluta e o total de elementos da amostra, sempre dado pela divisão. Então, eu pego o valor da frequência absoluta para cada elemento e divido sempre pelo total de elementos observados para encontrar a frequência relativa. E a frequência relativa, quando é multiplicada por 100%, ela é transformada na frequência percentual. Se você observar, basta pegar esse valor da frequência aqui relativa e multiplicar por 100. Vai ter o valor em porcentagem. Então, aí a gente faz uma observação, que a frequência relativa, né, quando eu somo essas frequências, o total sempre tem que ser igual a 1. E a frequência percentual, o total do somatório dessas frequências tem que ser sempre igual a 100%. Mesma coisa aqui, quando eu somo as frequências absolutas, eu tenho que ter o total de observações, o total de elementos da amostra. Vamos fazer um exemplo aqui de aplicação, né, dessas frequências. Uma empresa ela realizou uma pesquisa para analisar a quantidade de filhos de seus funcionários e, a partir dessas informações, planejar novas ações para beneficiar as famílias de seus colaboradores. Então, após a coleta, os dados foram organizados em tabelas. Então, a gente tem aqui uma das tabelas que foi construída. Na primeira coluna, a gente tem o número de filhos. Na segunda coluna, a coluna da frequência absoluta, que vai relacionar o número de funcionários com a quantidade de filhos. E a última coluna da frequência relativa. Então, nessa coluna da frequência absoluta, né, a gente vê que, por exemplo, aqui 30
funcionários da empresa não têm nenhum filho. Já 60 funcionários da empresa têm 2 filhos. E o total de funcionários dessa empresa que foram entrevistados corresponde a 160, que é o somatório de todos esses valores aqui. Na coluna seguinte, a coluna da frequência relativa, a gente já vai ter uma outra informação aí, quando a gente analisa esses percentuais. Como é que foi calculada essas frequências relativas? A gente dividiu o valor da frequência absoluta, 30, por exemplo, aqui para 0 filhos, para quem não tem filhos, foram 30 funcionários que disseram que não têm filhos. Então, a gente pegou esse valor 30 e dividiu pelo total de funcionários pesquisados, que é 160. Então, 30 dividido por 160 dá igual a 0,1875. E quando a gente pega esse valor aqui e multiplica por 100, corresponde a 18,75%. Então, muitas vezes a gente já vai encontrar a informação da frequência relativa na forma de uma porcentagem, porque basta apenas multiplicar esse valor aqui da frequência relativa por 100 e a gente tem já um valor da frequência percentual. Tá? Então, nessa coluna aqui a gente consegue fazer uma análise melhor da quantidade de filhos, da quantidade de funcionários que tem determinado número de filhos. Então, é mais fácil para eu compreender, por exemplo, quando eu analisar aqui que 37,5% dos funcionários têm 2 filhos, do que quando eu digo essa informação dessa forma, de outra forma. Por exemplo, 60 funcionários têm 2 filhos. A análise fica muito mais fácil de ser feita quando a gente trabalha com porcentagem. Então, nessa aula, basicamente a gente falou dessa organização desses dados, dos dados de uma pesquisa em tabelas e falamos dos tipos de frequências que podem ser trabalhados. Então, vocês agora têm a atividade que eu deixei para ser feita sobre esse assunto. E qualquer dúvida, entre em contato comigo ou no Classroom ou pelo WhatsApp nos grupos das turmas. Então, bons estudos e até a próxima aula.